A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando continuidade hoje ao nosso estudo de Hebreus. Nós, no nosso estudo anterior, falamos resumidamente dos versículos 1 a 4. A proposta hoje é tratar o capítulo número 1, versículos de 5 até 14. Eu não vou fazer leitura de todos os versículos para nós ganharmos tempo na exposição desse vídeo, porém, eu citarei os versículos e a minha recomendação é que você vá dando pausa no vídeo, lendo os versículos conforme citados e comparando o texto bíblico com a explicação, a fim de nós termos um bom estudo seguindo essa metodologia. Bem, o versículo número 5 ele começa assim: Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Bem, o que estaria dizendo esse versículo? Que o Senhor Jesus foi gerado no português, na compreensão latino-americana, gerado é ser criado. Eu gerei o meu filho, eu criei o meu filho. Em algum tempo eu existia e o meu filho veio a existir depois. Essa é a compreensão latino-americana que nós temos da palavra gerar. Porém, em que idioma a Bíblia foi escrita? Especificamente o Novo Testamento. Fora escrito em latim? Fora escrito em português? Não. Foi escrito em grego. Portanto, é no grego que nós temos que buscar uma correta compreensão, não somente para esse versículo, mas para como qualquer versículo, desde que nós queiramos compreender a palavra de Deus. E a palavra gerado no grego, ela vai denotar autoridade. Se a palavra de Deus disse, Tu és meu filho, eu hoje te dei autoridade, que autoridade? Então aí, com essa palavra autoridade, nós já vamos perceber que nada tem a ver com criar durante algum tempo. O Senhor Jesus é eterno, vamos falar um pouco sobre isso. E ele deu autoridade, e essa autoridade ela está relacionada com os anjos, com sua obra de redenção, com toda a sua obra ser concluída, e ele no final, como está relatado nas epístolas de Paulo, no Apocalipse, consumindo a sua obra e entregando ao reino a Deus e Pai. Essa autoridade que inclusive ele recebeu de ser o juiz. Hoje ele é o nosso advogado. Um dia ele será o juiz. Eu espero que ele não seja juiz nem meu e nem seu, porque quando ele for juiz, ele vai julgar com toda a sua santidade, com toda a sua verdade, ele vai julgar. Só que ele só vai julgar quem ele não salvar. E ele não escolheu salvar uns e condenar outros. A vontade de Deus expressa na palavra, na Bíblia, é que todos sejam salvos. Só que alguns recusam a salvação, não querem ser salvos, e Deus não obriga ninguém a ser salvo. Pois bem, eu não quero entrar nesse momento no assunto da teologia para explicar essa diferença de compreensão histórica arminiana, calvinista, que já vem lá, principalmente dos tempos de Agostinho. Eu somente coloquei aquilo que eu creio dentro da minha exegese bíblica. Deus enviou seu Filho para salvar, não para condenar. E então começa uma série de exposições de textos, note isso, textos veterotestamentários, que vão falar sobre, ou seja, aquilo que já foi tratado no Velho Testamento e que o autor aos Hebreus, quem assistiu aí o vídeo dos versículos 1 a 4, sabe que nós não sabemos quem é o autor aos Hebreus, nós desconhecemos, né? Sabemos que era alguém que tinha um pleno conhecimento acerca da religião judaica, acerca do cristianismo e principalmente uma excelente compreensão acerca do Messias revelado no Velho Testamento. A primeira compreensão nossa então é essa. Se alguém disser para você que Jesus foi criado, não existia e de repente passou a existir especificamente no tempo de seu nascimento,
ele foi gerado, essa pessoa não tem uma boa compreensão bíblica, a hermenêutica dela não é boa, porque a palavra gerado não tem esse significado que nós temos no nosso contexto latino-americano. Uma outra coisa interessante, Abraão viveu cerca de 1.800 anos antes de Maria ficar grávida pelo poder do Espírito Santo. No entanto, disso o Senhor Jesus já sabia e disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E se você conhece essa passagem bíblica, você sabe que quando o Senhor Jesus disse isso, ele criou uma polêmica danada. Porque responderam para ele: você não tem 50 anos ainda e você conheceu o nosso pai Abraão? Então Jesus é eterno. Nós não temos condições de falarmos que primeiro veio Deus, depois veio ele. Nós não temos. Não há nenhuma base. E também não sei explicar como foi que Deus surgiu, como foi que o Senhor Jesus surgiu. Ele é eterno. E quem é eterno, você não precisa colocar dentro do nosso limite, dentro do nosso conhecimento humano, uma data para começar, uma data para terminar. Isso é sinal da nossa falibilidade, do quanto nós somos frágeis, do quanto nós somos temporários. Precisamos de uma data de início e uma data de fim. Não há início para o Senhor Jesus, não há fim para o Senhor Jesus, assim como não existe início para Deus e não há fim para Deus. O assunto aqui é eternidade. E um dos principais problemas com uma doutrina teológica chamada Theotokos, explico, é uma doutrina surgida no Concílio de Éfeso, ano de 431, é justamente estabelecer que Maria, ela é mãe de Deus. Sendo assim, ela gerou a Deus. Ela é a mãe, e a mãe é aquela que gera. É até uma curiosidade, porque o teólogo Mapp, uma vez entrevistando a Pedro Valdo, os estudiosos da igreja sabem de quem eu estou falando. Se você não sabe, vá pesquisar, por favor, sobre Pedro Valdo, você vai encontrar algumas coisas fantásticas. Às vezes nós pensamos assim, quando nós falamos de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um gênio, foi sim. Mas Martinho Lutero não defendeu nada novo. Martinho Lutero continuou não somente a obra de Pedro Valdo, porque antes de Pedro Valdo tiveram tantos também. Mas Pedro Valdo tinha as mesmas ideias de Martinho Lutero: justificação pela fé, autoridade da Escritura, da Palavra de Deus. E o teólogo Mapp precisava contestar Pedro Valdo e precisava arrumar um jeito de mostrar que ele não sabia do que falava. E então fez a ele algumas perguntas. Se você crê, eu vou até olhar aqui para poder registrar com precisão esse diálogo, que ele é interessante. Veja só como que ele perguntou. Ele perguntou 4 perguntas. Credes vós em Deus Pai, e no Filho, e no Espírito Santo, e na Mãe de Cristo? A todas Pedro Valdo respondeu: sim, eu creio. Aí ele foi ridicularizado, porque o teólogo disse a ele: mas desde o Concílio de Éfeso ficou claro que Maria não é mãe de Cristo, Maria é mãe de Deus. Quer dizer, Deus, na pessoa do seu Filho, foi criado, foi gerado, é como se tivesse passado a existir ali. E, na verdade, foi até interessante que Pedro Valdo foi ridicularizado, não porque o seu conhecimento, o que foi analisado não foi as suas convicções bíblicas, o que foi analisado é o seu conhecimento histórico, né, da denominação. E isso acontece tanto nos dias de hoje. As pessoas na igreja, elas não têm autoridade muitas vezes devido às suas convicções bíblicas, mas sim, elas não pregam de acordo com suas convicções bíblicas, mas sim com convicções doutrinárias, e isso tem se tornado um problema tão grande para a igreja, que cada vez a igreja perde mais a sua função na face da terra. Voltando aqui a Hebreus, então, nós temos esses versículos que vão começar a mostrar que o que o autor coloca aqui nada mais é do que aquilo que foi tratado no Velho Testamento, e que mostra o quanto o Senhor Jesus é superior aos anjos, e ele coloca isso, o quanto ele é superior, para mostrar que essa palavra gerei é no sentido de autoridade, a autoridade que ele tem inclusive sobre os anjos. Por exemplo, Hebreus
1:5, você vai encontrar uma similaridade em 2 Samuel 7,14. Hebreus 1:6, você vai encontrar similaridade em Salmos 148, versículo 2, Salmos 103, versículo 20. Hebreus 1:7, você vai encontrar similaridade no Salmo 104:4. Hebreus 1:8, você vai encontrar essa passagem de onde o autor tira em Salmos 45:6. Hebreus 1:9 vem de Salmos 45:7 na mente do autor. Hebreus 1:10, o autor se referia a Salmos 102:25. Hebreus 1, de 11 a 12, o autor se refere a Salmos 102, 26 a 28. E Hebreus 1:13, o autor se refere a Salmos 110:1. Falando desse, ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu te ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Pois bem, o salmista, quando escrevia, principalmente o salmista Davi, ele era, assim como todos, os autores bíblicos, plenamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E nessa inspiração, eles eram capazes de falar aquilo que estava muito à frente do seu tempo. E isso só Deus é capaz de fazer. Deus mostra que conhece o futuro, que já desenhou o futuro e que sabe o que as pessoas farão. Sabe? É aqui que eu creio que Deus ele elege, sim, eu creio na eleição. Mas a eleição está no seu Filho e ele sabe de antemão quem vai crer e quem não vai crer no seu Filho. Eu não creio que Deus condene ninguém, porque ele já sabe quem ele vai criar e ele vai condenar. A condenação vem pela fé, pela aceitação da obra do Senhor realizada no Calvário ou não. E aqui nós podemos entender, assim, superficialmente, sem nenhuma base aqui nesse texto falado, mas, claro, ficando isso também evidente, que Deus sabe perfeitamente quem iria crer na obra do seu Filho e quem não, e aí vem a reprovação ou a aceitação da parte de Deus. A salvação é de Deus, e se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos. Jesus é o milagre de Deus, é a solução de Deus. O Senhor Jesus é a justiça de Deus revelada na carta de Paulo aos Romanos, e sobre essa justiça ainda eu terei tempo para falar. Principalmente, se nós não podemos falar muito sobre essa justiça de Deus aqui em Hebreus, nós falaremos nos vídeos que também estou produzindo de Romanos. Pois bem, nós podemos então, o que nós podemos concluir precisamente dessa lição? O autor não criou nenhuma nova teologia da criação do Senhor Jesus. Ele apenas citou passagens messiânicas para falar da autoridade que o Senhor Jesus recebeu do Pai, acompanhada da permissão do Pai para que exercesse o governo de toda a terra. Quando você ouvir falar que Jesus foi criado por Deus em algum momento da linha do tempo, baseado em passagem como essa, você pode duvidar da capacidade da pessoa em desenvolver uma boa hermenêutica. E se essa pessoa for sincera e somente está mal informado, tenho certeza de que ela procurará aprender para ensinar certo. Agora, se ela já tiver conhecimento e ainda assim ela pretende, como tantos religiosos aí, que eu prefiro não ficar falando aqui, não tenho objetivo nenhum em ficar colocando qual que a igreja é certa, qual que a igreja é errada, até porque a igreja existe uma só, não existe várias. Esse negócio de denominação nós criamos, o ser humano criou, não existe isso, a palavra de Deus. Existem algumas coisas que na palavra de Deus não faz sentido e é praticada hoje. Por exemplo, membresia, ser membro de igreja. Eu fui membro de igreja. Muitas pessoas são membros de igreja. Onde na Bíblia é mandado alguém ser membro de igreja? É mandado congregar. Congregar onde? Na igreja. Qual igreja? Qualquer uma. Afinal de contas, só existe uma igreja. E quando você divide a denominação tal, essa é certa, aquela é errada, você está criando várias igrejas. No céu não haverá metodistas, não haverá batistas, não haverá presbiterianos, não haverá nazarenos, não haverá adventistas. No céu não haverá isso. Até o Whitefield brincava, quando ele pregava, ele ensinava muito, ele era um dramaturgo por profissão, então ele brincava: pai Abraão,
Aí no céu, quantos metodistas há? Não conhecemos aqui ninguém com esse título. Presbiterianos, quanto há aí? Também não conhecemos. Batistas? Nenhum. E ele ia falando, pai Abraão, quem é que está aí então? Bom, aqui nós só conhecemos aqueles que foram gerados, regenerados pelo sangue de Jesus Cristo. Então ele brincava com isso. Ele que era calvinista, convicto, ele entendia que precisava pregar o evangelho para que a pessoa cresça e que, se ela fosse ser salva ou não, dependeria da resposta que ela desse à pregação do evangelho. Isso, para mim, é interessante. Se você não sabe o que eu estou falando, estude um pouquinho da história de Whitefield. Pois bem, então esse é o objetivo. Se você vai, meu objetivo aqui não é te ensinar completamente Hebreus. Não. Eu também não sei tudo para ser tão arrogante assim, né? Meu objetivo é te ensinar a aprender Hebreus. Quer aprender Hebreus? Estude os versículos 5 a 14 com esta predisposição. Entender a autoridade dada ao Senhor Jesus e que é superior aos anjos. Portanto, os anjos devem ser tratados como eles eram tratados no Velho Testamento. Eles não aceitavam adoração. Quando, por exemplo, o próprio apóstolo João no Novo Testamento, quando ele se prostrou ao pé do anjo, o anjo falou, levantar. Adora a Deus. Eu sou como você. Olha o que o anjo disse. Hein? Isso é interessante. Porque, na verdade, veja qual é a função dos anjos no versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Eu não sei precisar qual é esse serviço dos anjos. Eu poderia conjecturar. Talvez eu esteja mal informado e deveria saber qual é esse serviço dos anjos, e portanto eu deixo para você eu até peço isso para você. Se você tem base bíblica para você me ensinar também, por exemplo, qual são esse serviço do anjo a favor dos que hão de herdar a salvação, deixa aí embaixo do vídeo, coloca a passagem bíblica e eu quero aprender com você. Eu quero ensinar você e quero aprender com você. Acho que isso é interessante, porque o ensino tem que ser uma estrada de duas vias. A hora que eu me colocar como professor aqui e que eu sei tudo, você não sabe nada, eu estou perdendo a oportunidade de aprender. E eu, como professor que sou, não quero perder esta oportunidade. Então, estude Hebreus com essa visão. Estude Hebreus com esta predisposição. Que esses versículos, eles dizem respeito à autoridade do Senhor Jesus, que ele é superior aos anjos, e com isso nós acabamos com um erro em algumas igrejas antigas e modernas. Tomás de Aquino dissertou muito sobre os anjos, deu muita importância exagerada aos anjos, ele que era um teólogo católico apostólico romano e que, por incrível que pareça, influenciou igrejas protestantes que dão uma ênfase muito grande na sua liturgia aos anjos. Ó Senhor, eu estou indo para tal lugar, manda um anjo para arrumar uma vaga de carro para mim lá, manda o teu anjo para isso, manda o teu anjo para aquilo, e colocam todo o centro do seu culto voltado ao anjo, quando na verdade não existe outra razão para nós nos reunirmos que não seja celebrar o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos salvou, que nos remiu e que nos leva para o céu. Não existe. Nós não podemos nos reunir para cultuar aos anjos. Os anjos não recebem a nossa adoração. Assim como os pressupostos mediadores entre Deus e os homens nem sabem o que é que você está fazendo, porque não estão na posição de saber. Só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, o seu Filho Jesus Cristo. É o que diz a palavra de Deus. Finalizando então essa passagem do capítulo 1 de Hebreus, eu quero deixar para você que está me assistindo, algumas questões para você fixar o aprendizado do capítulo 1. Algumas perguntas. Você pode dar um vídeo, uma pausa no vídeo e anotar essa pergunta, escrever e estudar com calma. Em que sentido Deus sempre falou, como afirmado pelo autor no versículo 1? O que significa Deus ter falado pelo Filho nos últimos dias? A que dias o autor se refere? Esses dias ainda são os dias atuais? Terceira pergunta. Qual é a expressão exata do ser do Pai?
como afirmado no versículo 3. O que isso significa? Quarto, quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como afirmado no versículo 3? E em que isso implica? 5. Quem fez a purificação dos pecados, como afirmado no versículo 3? O que significa purificar os pecados? Como isso foi feito? 6. Quem se assentou à direita da majestade, como afirmado no versículo 3? Por que esse ato de sentar-se? Por que não permanecer em pé? O que significa a expressão do versículo 5? Eu hoje te gerei? Outra pergunta. Jesus foi criado em algum momento da linha do tempo pelo Pai? O Pai veio primeiro e depois o Senhor Jesus foi criado pelo Pai? O que você entendeu pela expressão Theotokos? Essa expressão doutrinária do Concílio de Éfeso do ano de 431. Se o vídeo não for suficiente para você responder, você pesquise na internet e você vai encontrar isso facilmente. O autor tirou de onde as expressões que ele cita nos versículos 5 a 14 do capítulo 1 de Hebreus? Para responder essas perguntas, você precisará assistir esse vídeo e o vídeo anterior, Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4. Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Violada e desejo a você que você tenha no seu coração essa semente do Evangelho germinada, que ela germine, que ela cresça e produza fruto pela graça do Pai na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.